por nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor juntos, então. Ora, bom dia, irmãos. Depois desta oração, vamos colocar de pé então para louvar ao Senhor com o hino 9 de Santo. Para continuar a louvar ao Senhor com o seguinte hino, louvado de bênção.
isso, tudo consegue e agora Senhor. Amém? Então, irmãos, ainda de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Se encontra 1 João, versículo 1 até 4. E diz assim a palavra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém. Podemos sentar? Agora vamos pedir a irmã para trazer a mensagem. E a classe pode ir para baixo. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. O pastor João não está aqui hoje, ele não está se sentindo bem. Eu gostaria de pedir que vocês lembrassem de orar pelo irmão João, pelo pastor João, para saúde, para que ele possa estar aqui cada domingo nos ensinando a palavra de Deus, e também, como já falamos, orar pelos enfermos, né? Para que Deus abençoe, que sejam curados, que sejam fortalecidos, para que possam estar aqui na casa do Senhor juntos, adorando ao nosso Deus. Vamos orar agora, apresentar nossas vidas para que Deus fale aos nossos corações. O pastor João me deu esse privilégio de estar aqui hoje, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos e com as irmãs. Meu Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque o Espírito Santo usou homens imperfeitos para transmitir uma mensagem perfeita. A Tua palavra é infalível, não há nenhum erro na Tua palavra. Nós acreditamos que a Bíblia é inspirada por Deus e foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Senhor, peço que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para ouvir a Tua palavra e podermos aprender um pouco mais da nossa fé em Jesus Cristo. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos que Tu faças aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 1 até o 4. Hoje vamos falar sobre a palavra da vida. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra da vida. 1 João, capítulo 1, versículos do 1 até o 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós a temos visto, e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. Depois que o apóstolo João saiu de Jerusalém, ele foi para Éfeso. E ali em Éfeso ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus para escrever essas 3 cartas maravilhosas, inspiradas pelo Espírito Santo. O apóstolo João é o apóstolo do amor. E ele falava para amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O apóstolo do amor, ele ensinava que nós devemos amar Deus acima de todas as coisas, mas aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, ele é um mentiroso, porque é impossível amar a Deus que você não pode ver e desprezar o seu irmão ou a sua irmã que está do seu lado, a quem você pode ver. Então João foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever essas 3 cartas para encorajar os irmãos
a permanecer no ensinamento verdadeiro da palavra de Deus e não se deixar levar pelos enganamentos dos falsos profetas. Porque, infelizmente, nas igrejas, Satanás sempre planta ali um amaldiçoado, uma amaldiçoada para começar a plantar mentiras no meio do povo de Deus. Satanás é sorrateiro, ele levanta um homem ou uma mulher, às vezes dois homens, duas mulheres, que de pouco a pouco começam a semear a semente de Satanás para enganar o povo de Deus. E João começou a rebater esses falsos profetas, esses falsos ensinamentos. Essa carta foi recebida por uma igreja que estava dividida por causa de falsos ensinamentos dos falsos profetas. Então, essa que era a situação na igreja quando João escreveu. Uma igreja dividida porque pessoas se sentindo superiores começaram a espalhar falsos ensinamentos e verem a si mesmos como alguém especiais, como alguém acima dos demais irmãos e irmãs na igreja. Essa carta foi escrita no primeiro século e foi muito importante para a igreja, mas passado todos esses anos, essa carta continua sendo importante para a igreja de Jesus Cristo no dia de hoje. Então, a primeira carta de João foi escrita para uma igreja que estava dividida e alguns membros dessa igreja abandonaram para seguir os ensinamentos dos falsos profetas. É uma coisa muito triste, porque as pessoas começaram a negar que Jesus Cristo se encarnou, nasceu nesse mundo e teve um corpo humano como eu e você tivemos. E João escreveu essa carta combatendo esses falsos profetas, e nós vamos poder aprender um pouco mais daquilo que João estava falando. Nós lemos esses 4 primeiros versículos aqui da carta de João, e você pode ver que era uma relação pessoal com Jesus Cristo. João fala aqui, olha, aquilo que nós vimos com os nossos olhos, aquilo que nós escutamos com os nossos ouvidos, aquilo que nós tocamos com as nossas mãos, é isso que nós pregamos para vocês. Por que João falou isso? Porque um grupinho dentro da igreja começou a negar a encarnação de Jesus Cristo. Começaram a negar que Jesus Cristo era um ser humano como eu e você somos. Então João falou, pode parar com isso, porque o que eu prego para você é aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu toquei, caminhando com o Mestre Jesus Cristo todos os 3 anos do ministério que ele teve aqui na terra. Então João teve um contato pessoal com Jesus Cristo, ele tocou em Jesus Cristo, ele abraçou Jesus Cristo, ele ouviu Jesus Cristo, ele viu Jesus Cristo. E como pode essas pessoas no meio da igreja começarem a negar a encarnação de Jesus Cristo? E João combateu isso firmemente, porque toda heresia tem que ser combatida. Porque se você deixar uma palavra que começa daqui, outra palavra que começa dali, vai causar uma grande desgraça no meio da igreja do povo de Deus. Então o pastor sábio, e eu tenho certeza que o pastor João é um pastor sábio, e aqui a palavra de Deus é pregada. Vocês já sabem pelo meu sotaque que eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil. E a desgraça da prosperidade encontrou um ninho no Brasil, e aquilo ali é uma desgraça, porque pessoas que começaram a caminhar bem no Evangelho de Jesus Cristo foram levados por essa mentira de Satanás. Venha para Jesus e você não vai ficar doente. Mentira! Venha para Jesus que você vai deixar de ser pobre. Mentira! Os que estão se dando bem no Brasil são os falsos profetas que estão ensinando essas mentiras. Eles sim estão bem, em mansões, com avião, um carro de $100.000, eles sim se deram bem, mas o pobre coitado continua mais pobre coitado ainda. Deixaram o ensinamento da verdade da palavra de Deus para seguir os falsos profetas. E a palavra de Deus é muito clara, o Espírito Santo que habita em nós não nos deixa ser enganados pelos falsos profetas. Aquilo que a Bíblia nos fala é o seguinte: aqueles que foram enganados pelos falsos profetas nunca pertenceram à igreja de Jesus Cristo. É como se Deus permitisse Satanás passar assim uma enxada para tirar os frutos podres da igreja. Leva para Satanás essa gente que não segue a Jesus Cristo, essa gente que não acredita em Jesus Cristo.
Esse grupo abandonou a verdadeira igreja de Jesus Cristo para seguir aos falsos profetas. E João combateu esses falsos ensinamentos. Tinha duas doutrinas que estavam infestando a igreja de Jesus Cristo. E nós vamos falar sobre essas duas doutrinas, porque João falou sobre isso. Olha, eu ouvi e toquei a Jesus Cristo. Essa primeira carta de João, ela fala com a autoridade do apóstolo, uma pessoa que caminhou com Jesus Cristo. João tinha autoridade para falar aquilo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele falava com autoridade. Como vocês ousam negar a encarnação de Jesus Cristo se eu caminhei com Jesus Cristo por 3 anos? Não é que ninguém me contou. Enquanto eu vou falando aqui, Deus tem compartilhado coisas comigo. Eu vejo coisas hoje, e esses grupos aí que se dizem igrejas de Jesus Cristo, que tem o apóstolo João, a apóstola Maria. A palavra de Deus é muito clara. Só pode ser apóstolo quem viu e ouviu de Jesus Cristo. Você pode dar o nome que você quiser, de profeta, de patriarca. Mentira! Só é apóstolo quem andou com Jesus Cristo, quem ouviu de Jesus Cristo, quem viu os ensinamentos e os milagres de Jesus Cristo. Eu acho graça, principalmente no Brasil, é apóstolo tal, é apóstolo João, apóstola Maria, profetisa Teresa e patriarca não sei o que. Pena, são pessoas enganadas por Satanás, porque quem acredita em Jesus Cristo não se deixa levar por essas tonterias, por essas coisas absurdas que existem por aí. Eu não acredito que não tem um filho de Deus no meio desse povo aí enviado por Satanás. São mentirosos. O pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. E aquele que tem o Espírito Santo de Deus não é enganado por Satanás. Essa carta de João é uma resposta dura. João é o apóstolo do amor, mas quem ama corrige. É isso que a palavra de Deus fala. Deus corrige a quem é que ele ama. E o pai que ama, a mãe que ama o seu filho, quando ele vê que o filho está fazendo alguma coisa errada, ele vai e corrige. Quem ama, corrige. E é isso que João está fazendo. É o apóstolo do amor, mas ele foi duro para combater as heresias que existiam ali. Uma igreja sã, uma igreja fiel à palavra de Deus, é uma igreja que acredita na encarnação de Jesus Cristo. O Verbo se fez vida. O Verbo virou carne. É isso que a palavra de Deus nos diz, que Jesus se fez carne e habitou entre nós. E era isso que os falsos profetas estavam falando ali. Não, Jesus não se encarnou, Jesus não foi homem. E é isso que nós vamos estar estudando hoje, esses dois ensinamentos falsos. O gnosticismo e o docetismo. São duas heresias que precisam ser combatidas e é o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje. O primeiro versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês é 1 João 2,19. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Então, quando você vê uma igreja fiel à palavra de Deus, e tem um grupo que sai, dá glória a Deus, irmãos, que essas pessoas nunca pertenceram à igreja de Jesus Cristo. Existe uma grande diferença. A gente fala assim, domingo eu vou na igreja. Eu não vou na igreja, eu vou no templo. Eu vou aqui nesse edifício de tijolo, de cimento, que tem janela e tem porta que alguém construiu. Isso aqui é um edifício. Mas a igreja de Jesus Cristo é de todo aquele que confiou que Jesus Cristo veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou e perdoou os nossos pecados. É isso que nos diz a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que Deus nunca deixará um filho dele ser enganado pelos ensinamentos dos falsos profetas. Aqueles que saíram não pertencem à igreja de Deus. Esse era o caso da igreja que recebeu essa carta de João no primeiro século e é o caso que nós vivemos até hoje. O Filho de Deus, a Filha de Deus nunca será enganado pelos ensinamentos dos falsos profetas. Esses falsos profetas ali, esses professores falsos, estavam ensinando que Jesus Cristo não encarnou, porque para eles toda carne é corrupta.
toda carne não presta. E nós cremos que apesar de Jesus Cristo ter nascido por um milagre do Espírito Santo, da vida de Maria, e José foi o pai terrestre aqui de Jesus Cristo, nós cremos que Jesus nasceu, Jesus viveu como criança, Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus se cansou, Jesus ficou desapontado com seus discípulos, Jesus teve toda essa natureza humana, mas com a diferença que ele nunca pecou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque foi um Cordeiro sem mácula, um Cordeiro sem pecado. Jesus era como eu, como você, de carne e osso. A diferença é que ele não pecou. E a todos aqueles que negam que Jesus Cristo veio ao mundo como ser humano, não pertencem a Deus. Tem várias pessoas que se dizem a igreja de Jesus, mas que negam a divindade de Jesus Cristo, que negam a humanidade de Jesus Cristo. São falsos ensinamentos, é a igreja de Satanás, como diz a palavra de Deus. Nós amamos a todos, mas não devemos concordar com o falso ensinamento. A pessoa pode ser uma pessoa bacana, olha que uma pessoa tão gentil, mas se começar a plantar falsidade na igreja, tem que cortar pela raiz. A palavra de Deus fala, corta pela raiz e lança no fogo para ser queimado. É isso que Jesus Cristo nos fala. 1 João 4, versículos 2 nos diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo se encarnou, que nasceu de Maria, ele pertence a Deus. E qual que é o contrário? Todo aquele que nega que Jesus Cristo se encarnou, que veio aqui como homem, ele não pertence a Deus. O apóstolo João usa palavras muito fortes para atacar aqueles que negam a humanidade de Jesus Cristo. João chama essas pessoas de mentirosos. Bem claro, o pai da mentira é o diabo, e aquele que nega que Jesus Cristo veio ao mundo em carne e osso são mentirosos. A palavra de Deus nos diz em 1 João 2, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Todo aquele que nega que Jesus é o Cristo é o mentiroso, filho de Satanás, que é o pai da mentira. Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o pai e o filho. A palavra de Deus é bem clara: quem nega o filho, nega o pai. Quem não conhece o filho, não conhece o pai. Muitos grupos aí dizem: eu acredito só no pai, eu não acredito que Jesus Cristo é Deus. Então você não acredita em nada. Porque aquele que nega o filho, nega também o pai que o enviou. Porque foi o pai que deu testemunho sobre o filho. Foi o pai que disse: eu estou enviando meu filho para ir ao mundo, morrer na cruz, para perdoar os seus pecados. Quem nega o pai, nega o filho. Quem não tem o pai, quem não tem o filho, também não tem o pai. Se você reconhece que Jesus Cristo veio em carne, você pertence a Deus. Agora, se você nega que Jesus Cristo veio em carne, você não pertence a Deus. Depois dessa introdução, nós vamos falar sobre as duas doutrinas falsas que João vai começar a atacar nessa carta. Os dois pontos principais dos falsos mestres que deixaram a igreja foram gnosticismo e docetismo. Lembra dessas duas palavras? Gnosticismo e docetismo. A primeira que nós vamos falar é o gnosticismo, do grego gnósticos. É conhecimento. É por isso que quando você vai no médico, ele fala: eu vou te dar a diagnose, eu vou te dar o diagnóstico, eu sei o que está acontecendo com você e eu vou te explicar. É isso que é diagnóstico, é o conhecimento de uma doença, de uma enfermidade, algo que você está passando. Então, há pessoas que pensavam: olha, nós sabemos mais do que vocês, nós temos um conhecimento elevado, superior, que você não tem. Esses grupos começam assim, eles começam a se separar das demais pessoas da igreja, porque eles acham: eu recebi uma unção especial de Deus, eu recebi um ensinamento especial. Mentira! A palavra de Deus é a mesma para todos, todos nós bebemos da mesma fonte que é a palavra de Deus.
Então essas pessoas se dizem, ah, eu tenho um conhecimento especial de Deus que você não recebeu. Mentira! É isso que João está falando aqui. Mentira! O gnosticismo é isso. Um grupinho que dizia, eu tenho um conhecimento superior à irmã Maria, eu tenho um conhecimento muito mais além do que o pobrezinho do irmão João tem. Mentira. Todos nós temos o mesmo Espírito Santo de Deus. E todos nós bebemos da mesma fonte, que é Jesus Cristo, que é a fonte de água viva. E João começou a confrontar esses falsos mestres, espalhando esse gnosticismo até hoje. Existem grupos que dizem, nós recebemos uma revelação especial de Deus. Nada, a revelação é Jesus Cristo, é o mesmo para Maria, para José e para João. Todos nós recebemos essa mesma revelação de Deus. Um grande problema do gnosticismo é que ele fala que toda matéria é má. Toda matéria, tudo que foi criado, é mal. Então Jesus Cristo não pode ter um corpo humano, porque se ele tivesse um corpo humano, ele também seria mal. É isso que é o pecado, o erro do gnosticismo. Ele diz que toda matéria é má e somente o conhecimento é que liberta. O conhecimento da mente humana, não. Quem nos liberta é Jesus, gente. Você pode ser um analfabeto, você pode não saber ler, você pode não saber escrever, mas se você confia em Jesus Cristo como seu Salvador, você tem o conhecimento da salvação. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo revela Jesus Cristo para um analfabeto que não sabe ler e escrever, um lá da roça, enquanto tem os doutores aqui no hospital, aqui do lado, que não tem a capacidade de conhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então isso não tem nada a ver com escola, não tem nada a ver com diplomas. Quantos estão aqui do nosso lado aqui, com todos esses doutores aí, com todos esses cursos, que não acreditam em Jesus Cristo, porque acreditam no próprio entendimento. E desgraçado é o homem e a mulher que acredita no próprio entendimento dele. Eu não confio no meu próprio entendimento. Eu confio na revelação de Deus. Eu confio no Espírito Santo que me ajuda a entender que eu sou pecador e sem Jesus eu não sou nada, não sou ninguém. E que essa verdade nunca se afaste da minha vida. Então, os gnósticos, eles acreditam que a liberdade só vem através do conhecimento. E eu digo, Senhor, eu posso ser a pessoa mais ignorante do mundo, mas graças a Deus que eu reconheci que eu sou pecador e preciso de Jesus Cristo para viver eternamente. Enquanto tem pessoas que têm todos os cursos aí e falam, Deus não existe. Vamos ver no dia do julgamento final, você com todos os seus diplomas, com todos os seus cursos, quando você tiver que ajoelhar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E vai para o inferno. Vai ajoelhar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor e vai para a condenação eterna. Você zombou de Deus, você desprezou a revelação de Deus, então ajoelha, diz que Jesus é o Senhor e vai para o fogo, meu filho. As pessoas que eram infiéis a Deus, eles criaram como um grupo esotérico. Vocês já viram isso? É um grupo esotérico, nós somos diferentes, nós somos melhores, nós não nos misturamos com aquele pessoal ali. Sabe por que nós vamos sair da igreja? Porque nós somos melhores do que eles. E a palavra de Deus diz o contrário, quem saiu era pior. Quem saiu foi levado por essas ondas de falsos ensinamentos. Então esse era o problema do gnosticismo, o conhecimento, que a libertação só vinha através do conhecimento. A libertação só vem através de Jesus Cristo. Você sabe ler, você não sabe ler, é a mesma coisa, somente através de Jesus Cristo. O apóstolo João falou que não tem nada disso de gnosticismo. Todos nós recebemos a unção do Espírito Santo. A palavra de Deus nos fala assim, em 1 João, capítulo 2, no versículo 20. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo e todos tendes conhecimento. O conhecimento é para todo aquele que acredita em Jesus Cristo como Salvador da sua vida. O Espírito Santo foi derramado dentro de nós, dentro de todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. Não tem essa história de... Eu fico triste quando eu vejo, chega em mim de uma maneira ou de outra, não é que eu procuro não, mas pessoa que chega aí, estão lá no Brasil falando, eu recebi uma unção especial. Mentira, a unção é a mesma para todos aqueles, todos têm o conhecimento. Esse grupinho que dizia, nós temos a gnoses,
nós temos o conhecimento e vocês não têm, mentira, porque a palavra de Deus é clara, o Espírito Santo é que nos guia a toda a verdade. Se você tem o Espírito Santo, você não vai ser enganado pelos falsos profetas. Não vai ser. Deus ensina a todos todas as coisas. Não é que Deus ensina para uma coisa, ensina para outra, não. A revelação se cumpriu em Jesus Cristo. Jesus Cristo se manifestou em carne e osso para nos mostrar o caminho que nos leva até o Pai. Jesus Cristo já fez essa obra completa. Um outro versículo que tem aqui é 1 João 2:27. E quanto a vós, a unção que dele recebeste fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Devemos permanecer nos ensinamentos de Jesus Cristo. Todo aquele que deixa os ensinamentos de Jesus Cristo para seguir os falsos profetas, quer dizer que nunca pertenceram à igreja de Jesus Cristo. É triste, às vezes é um familiar seu que se deixa levar por esses falsos profetas. É bem triste, você fala, você ora, mas está na mão de Deus. Fala assim: Senhor, eu entrego a vida desse familiar meu para que ele não seja enganado por Satanás. No Brasil a coisa tem desandado a igreja no Brasil já está ali, quase que morre, quase que não morre, de tanta mentira que tem se espalhado no Brasil. A realidade do meu país é essa. Ainda tem umas poucas igrejas fiéis à palavra de Deus, mas estão ali com 10, 15 pessoas. Mas é melhor ter 10, 15 pessoas fiéis a Deus do que o templo de Satanás tem lá 2, 3 mil pessoas. É melhor, gente, é melhor ter 15 fiel a Deus do que sinagoga de Satanás, que diz o Paulo, com 5, 10 mil pessoas. Aqui no Canadá é a mesma coisa. Está cheio de falso ensinamento, cheio de falsos profetas. Eu nunca tive problema em ter uma congregação pequena, nunca tive, porque é melhor uma congregação pequena, fiel à palavra de Deus, do que ter 10 mil naquela onda, naquela coisa assim, de fazem de tudo, menos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É bem melhor, e o apóstolo João nos está ensinando isso, combatendo o falso ensinamento do gnosticismo, combatendo. A palavra de Deus nos diz, em 2 João, versículo 9, todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Esse que é o problema. Nós temos o Evangelho de Jesus Cristo no Deus, mas algumas pessoas querem ir além, querem ser mais do que Jesus Cristo. Eles querem adicionar coisas à palavra de Deus que não necessita. É isso que a palavra de Deus nos fala aqui, olha. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo. Eles querem adicionar coisas que a palavra de Deus nunca existe. A palavra de Deus nunca nos disse. Deus não requer sacrifício de você. O sacrifício Jesus já fez na cruz para perdoar os seus pecados. Você não precisa dar sua casa para a igreja, Jesus Cristo já morreu por você. Você não precisa dar seu carro para a igreja, Jesus Cristo já morreu por você. Não tente comprar o perdão e a salvação de Deus. É isso que eu tenho visto, né? Nessa sinagoga de Satanás aí. A pessoa não tem vergonha na cara de falar: traga aqui a chave do seu carro, o documento do seu carro, dá para a igreja. Não vai para a igreja nada, vai para ele, é para algum parente dele. Você não precisa fazer sacrifícios para ajudar Jesus te salvar. Não precisa, gente, não precisa. Jesus já pagou o preço totalmente na cruz. O preço já foi pago. Não tente ajudar a Deus, que você só vai causar problema. Quando Sara tentou ajudar a Deus, nasceram os muçulmanos, os maiores inimigos de Jesus, dos judeus. É a ajuda que Sara tentou dar. Olha, já, vamos ajudar, viu o problema que foi? Porque Deus abençoou Abraão. Ismael é filho de Abraão, por isso que eles são grandes, por isso que eles são milhões. São abençoados porque são filhos de Abraão. Não vá além, gente. Eu oro para que a igreja que eu estou, nenhum pastor, ninguém que ensina aqui vá além do Evangelho de Jesus Cristo. Porque quando você vai além, você está querendo melhorar
o evangelho perfeito que Jesus Cristo nos entregou. Não tem necessidade de inventar nada. Não tem necessidade. É isso que João estava combatendo, esse conhecimento, esse falso conhecimento que as pessoas tinham. Outro versículo que diz aqui na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, 1 João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E esse era o problema ali. Por que as pessoas saíram da igreja? Nós somos melhores. Nós não vamos nos misturar com eles porque nós somos melhores. Isso é totalmente o contrário. Aqueles que se afastaram é porque não conhecem a Deus. Porque quem conhece a Deus, ama. Deus é amor. E aquele que ama a Deus tem que amar ao seu irmão, tem que amar a sua irmã, tem que amar o seu próximo. O amor é o contrário de ódio. Se você odeia, você não tem amor. Os dois pontos principais dos falsos mestres que deixaram a igreja foram o gnosticismo, que é o conhecimento, a gnosis, e o segundo era o docetismo. E o que é o docetismo? Do grego dokein, que é aparência, aquilo que parece ser, mas não é. Afirmavam que Jesus não teve um corpo de verdade. O que é o docetismo? Jesus parecia ser humano, mas não era humano. Essa que é a mentira. A palavra de Deus fala que todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne e sangue, não é de Deus. Então, o gnosticismo diz que toda matéria criada era má. Então, se Jesus Cristo é perfeito, ele não pode ser humano, ele não pode ter um corpo humano. O que o docetismo ensinava é que como Jesus fosse um fantasma que vagava por aí, um espírito que vagava por aí. Mentira, Jesus Cristo nasceu de Maria, cresceu, teve fome, chorou, teve sono, teve que dormir, ficou cansado, teve sede, toda essa natureza humana Jesus Cristo teve. O docetismo nega isso. O docetismo diz que Jesus parece ser humano, mas não é. Porque quando você nega a humanidade de Jesus Cristo, você nega o sacrifício de Jesus Cristo. O docetismo é mentira, porque se fosse verdade, poderiam ter cravado 560 pregos ali na cabeça de Jesus, ele não ia sentir nada. O docetismo nega a humanidade de Jesus Cristo e ao mesmo tempo nega o sacrifício de Jesus Cristo. Gente, Jesus passou por dor, morreu morte de cruz, uma morte terrível. Foi por isso que Jesus foi castigado no nosso lugar. Se o docetismo fosse verdade, que não é, poderiam ter batido em Jesus à vontade, não ia sentir nada. Poderia ter pregado prego no olho dele, não ia sentir nada. Mas é mentira, Jesus sofreu, gente. Sofreu. Que Jesus chegou a um ponto que ele falou, Pai, por quê? Por que me desamparaste? Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que você me desamparou? É o filho falando para o pai, por que você me desamparou? Então, gente, João estava combatendo aí esse docetismo, que é uma mentira, negando que Jesus Cristo era encarnado, que Jesus Cristo sofreu na pele toda aquela vergonha, todas aquelas chibatadas, todas aquelas cuspidas, toda aquela humilhação. Jesus sentiu porque ele era de carne e sangue, como eu e você. Quem nega a humanidade de Jesus Cristo, nega a morte de Jesus Cristo. Quem nega a humanidade e a morte de Jesus Cristo, nega a ressurreição de Jesus Cristo. E se Jesus não morreu, nós não somos perdoados. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas é mentira. Jesus nasceu de Maria. Jesus cresceu. Jesus ensinou. Jesus curou. Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e voltará um dia para nos levar. Nós temos certeza disso. Não temos nenhuma dúvida que Jesus Cristo passou por tudo isso. Essa carta de João tem 3 pontos principais. A fé verdadeira em Jesus Cristo, uma resposta obediente aos mandamentos de Deus, e o amor a Deus e o amor ao próximo. Porque quem ama a Deus, que não pode ver, diz que não ama o seu irmão,
que vê, na verdade ele não ama a Deus. O escritor dessa carta foi o apóstolo João, o mesmo escritor do Evangelho de João, o Evangelho do amor, o apóstolo do amor. Mas esse mesmo apóstolo que ensinava que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, ele não teve dúvida de combater os falsos ensinamentos dos falsos profetas. Essa carta foi escrita em torno de 60 a 70 depois de Cristo. E João estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta. Foi para a igreja ali no primeiro século, mas hoje, mais de 2000 anos depois, a gente continua bebendo dessa fonte e sendo abençoados. Eu te encorajo, leia 1ª, 2ª, 3ª João, que você vai ver esse ensinamento maravilhoso sobre amor. Devemos amar uns aos outros, que aquele que é nascido de Deus, ele ama. E quem não ama não é nascido de Deus. É um ensinamento muito simples, mas muito profundo, bem claro. João também apresenta 4 metas aqui nessa carta. 4 metas que ele apresenta. A primeira é promover a alegria e a comunhão dos seus leitores. Promover a alegria e a comunhão dos seus leitores. A palavra de Deus nos diz em 1 João 1,4: estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. Por que João usou o plural, nosso gozo? Porque quando a igreja está alegre, ele também estaria alegre. A carta foi escrita para promover a comunhão e a alegria dos seus leitores. A segunda meta de João: ajudar a evitar as armadilhas do pecado e encontrar o perdão quando caírem. O propósito de Deus é que nós não pequemos. Mas quando a gente peca, nós temos um advogado. O melhor advogado é Jesus Cristo. Amém. Uma pessoa que comete um crime, o juiz está querendo mandar para a cadeia. Esse que é o papel do juiz, mandar o criminoso para a cadeia. Mas ele leva um advogado, o advogado fala: não, juiz, apresenta o caso da pessoa. Às vezes ele vai para a cadeia, às vezes não vai. O advogado faz o trabalho dele, às vezes dá certo, às vezes não dá. Agora com Jesus Cristo não, gente. Jesus Cristo é 100% seguro. Eu merecia ir para o inferno. Eu merecia, não mereço. Eu ainda mereço ir para o inferno. Eu pequei, o salário do pecado é a morte. Mas aí o pai fala: Marcos, você pecou, você tem que ir para o inferno. Aí Jesus entra no meio. Está lá o pai, eu e Jesus está ali no meio. Pai, ele pecou, mas lembre-se, eu morri na cruz e paguei os pecados dele. Então o débito já está pago. É o mesmo para você, José, Maria, João, Terezinha, para você, meu irmão e minha irmã. Todos nós merecemos ir para o inferno. Mas o nosso advogado, ele se colocou no meio. Entre o pai que quer nos condenar e Jesus Cristo, o advogado, está ali no meio. Fala: lembra, pai? Eu morri na cruz e já paguei. Não tem dívida nenhuma. Já não há mais condenação para aqueles que estão em mim, e aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é por isso que nós temos essa alegria, essa certeza da salvação. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então Jesus é o melhor advogado que tem, gente. Nós só não vamos para o inferno porque Jesus pagou a nossa dívida, pagou o preço do nosso perdão. A terceira meta que João apresenta aqui nessa carta: proteger os crentes dos falsos profetas. Proteger os crentes fiéis a Jesus Cristo dos falsos profetas. A palavra de Deus nos diz em 1 João 2,26: estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. Vos querem enganar. Eles tentam enganar, mas não conseguem. Não é que ele falou: estas coisas vos escrevo para aqueles que vos enganaram. Não, aqueles que vos querem enganar. Satanás tenta enganar o povo de Deus, mas aquele que é nascido de Deus tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. O verdadeiro filho de Deus, a verdadeira filha de Deus nunca será enganada pelo falso profeta. Nunca. Nós temos a certeza que quando alguém vem com essa conversa assim,
O Espírito Santo fala, olha, lembra daquela palavra que está lá na Bíblia? Está lá em Mateus capítulo 4, está em João capítulo 2. O Espírito Santo é que traz a revelação, essas coisas que não nos deixam a ser enganados pelas mentiras de Satanás. Essa é a grande garantia que tem. O Espírito Santo habita dentro de nós e nos guia a toda verdade. A quarta meta de João nessa carta: assegurar aos crentes acerca da vida eterna. A palavra de Deus nos diz em 1 João 5,13: estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome de Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Não tem dúvida, não tenha dúvida. Será que eu tenho a vida eterna? Não. Jesus Cristo morreu na cruz. Não tenha dúvida. Jesus pagou pelos seus pecados. Tenha certeza da vida eterna com Deus. Todos nós somos eternos. Todos nós somos eternos. A vida, na verdade, começa depois da morte. É assim que funciona com Deus. A vida só começa depois da morte. O trigo, para dar fruto, a semente tem que morrer. Se a semente não morrer, ela não germina. É o mesmo comigo e com você, irmão. A nossa vida só vai começar de verdade quando a gente morrer. Eu acho bem interessante quando você morre, gente, é aí que começa. Se eu morrer, minha esposa vai chorar, meu filho vai chorar, mas para mim, gente, é a glória. Eu não vou ver ninguém chorando por mim. Não vou ver ninguém chorando por mim. O começo da vida é com a morte. Quando nós morremos, é que nós nascemos. É maravilhosa, não tenha dúvida. Todos nós somos eternos, mas alguns vão separados para a salvação eterna, outros separados para a condenação eterna. Todos são eternos, mas é bem melhor ter uma vida eterna com Deus do que uma vida eterna separada de Deus. Eu amo a Deus, não é porque Ele está me salvando do inferno. Eu amo a Deus é porque Ele está me dando a oportunidade de viver com Ele eternamente. Essa que é a diferença. Eu não tenho medo do inferno, porque o inferno eu mereço. Se Deus, eu estou aqui pregando, mas se Deus me mandar para o inferno, Ele é o Deus mais justo do mundo. Mas eu não vou, porque Jesus já pagou o preço. Não tem nenhuma chance de eu ser condenado, porque já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus é a palavra da vida e Jesus é a palavra e luz. Palavra e luz. Jesus é o verbo de Deus e Jesus é a luz do mundo. A palavra de Deus nos diz em 1 João 1, versículo 2: pois a vida foi manifestada e nós a temos visto, e dela testificamos e vos anunciamos, a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. A vida eterna foi manifestada completamente em Jesus Cristo. Então é isso que a palavra de Deus nos dá a oportunidade de aprender hoje. Uma igreja dividida por falsos profetas, por falsos ensinamentos. O Espírito Santo usou o apóstolo João para combater todas aquelas heresias ali. João deixou muito claro: eu estou falando para vocês aquilo que eu vi com os meus olhos, não é que ninguém me contou. Não é que ninguém me disse que Jesus Cristo era um ser humano. Eu vi com os meus olhos. As minhas mãos tocaram em Jesus Cristo. Como você se levanta agora e dizer que Jesus Cristo não era um corpo, não tinha um corpo de carne e osso? Claro que tinha, eu estou te falando que tinha porque eu vi, eu ouvi, eu toquei, eu andei com Ele. Não se deixe enganar pelos falsos ensinamentos, meus irmãos. O gnosticismo criou um grupinho que dizia: nós temos o conhecimento superior àquele que você tem. E o docetismo dizia: Jesus parecia ser humano, mas não era. E isso João combateu e mostrou que era uma grande mentira. Nós temos a unção do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo que nos revela e nos guia a toda verdade para não deixar ser enganados
pelos falsos profetas. Graças a Deus por isso. Meu Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por ter usado o apóstolo João para rebater aquelas mentiras do gnosticismo e do docetismo, Pai. Nós acreditamos que a revelação é igual para todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus e acreditamos que Jesus Cristo vem em carne e osso a esse mundo, Senhor, para sofrer e pagar pelos nossos pecados. Guarda essa palavra nos nossos corações para que sejamos abençoados, Senhor, e que nunca sejamos enganados pelos falsos ensinamentos de Satanás. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Se você já tem o seu pão, o seu vinho, todo primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11, eu vou começar lendo do versículo 23, tá bem? 1 Coríntios 11, versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Jesus Cristo nos deixou duas ordenanças: batismo e ceia do Senhor. E toda a igreja fiel à palavra de Deus batiza e celebra a ceia do Senhor, porque quando nós comemos o pão, nós lembramos do corpo de Jesus Cristo que foi esmagado na cruz por nós, e quando nós bebemos do vinho, nós nos lembramos do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz por nós. Se você quer participar da ceia do Senhor, pega no seu cálice então, para que possamos participar da ceia do Senhor. Primeiro Coríntios 11, 23. Vamos ler mais uma vez para aqueles que estão chegando agora. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então vamos tomar o pão, que representa o corpo de Jesus Cristo, que foi moído, esmagado naquela cruz, ali para perdoar os nossos pecados. Obrigado, meu Pai. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Toda vez que nós bebemos desse cálice, esse líquido vermelho nos lembra do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Isso é apenas um líquido, não tem poder sobrenatural, não tem poder de cura nem nada, mas nós nos lembramos do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz por nós. É um grande privilégio que nós temos de participar da ceia do Senhor, e toda vez que nós fazemos isso, nós lembramos que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue ali na cruz para perdoar os nossos pecados. Por isso é uma coisa muito séria. Nós fazemos isso em memória de Jesus Cristo até que Ele volte. Eu agradeço pela oportunidade, a confiança do pastor João ter me dado a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. É um privilégio, mas é também uma responsabilidade muito grande de estar ensinando a palavra de Deus. E vamos orar para que o pastor esteja bem.
que no próximo domingo ele possa estar aqui compartilhando a palavra de Deus conosco. Vamos orar então. Meu Pai, obrigado. Obrigado por esse domingo, domingo do Senhor. Viemos aqui adorar o Teu nome junto com os nossos irmãos e as nossas irmãs. Obrigado pelos cânticos, os hinos que entoamos a Ti, Senhor. Receba a nossa adoração, nosso louvor. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Obrigado porque o Espírito Santo nos guia a toda a verdade e não nos deixa ser enganados pelos falsos profetas. Abençoa essa semana, Pai, tudo que vamos fazer. Livra-nos de todo mal, de todo acidente, Senhor. De qualquer trapaça do inimigo para nos derrubar, Senhor. Abençoa o povo de Deus espalhado sobre toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma semana abençoada, irmãos e irmãs. E obrigado. Ora, irmãos, depois da pregação do nosso irmão, vamos nos colocar de pé para cantar o último hino. E é... Brilhando. Sempre brilhar por Jesus.